E aí, concurseiros e concurseiras da ADM-Tech, vamos responder questões aqui para praticar. 7 questões da banca, sem perder tempo, vamos embora responder questões. Primeira questão. Existem cidades que estão passando pela 4ª vez consecutiva por eventos como esse. A classificação e a função da palavra grifada é... Então, quando ele fala de classificação quer dizer classificação da palavra, ou seja, é a morfologia. Então, qual é a morfologia da palavra cidades? Cidades é um substantivo. A classe de palavra substantivo. Agora, quando ele fala da função da palavra, ele está falando de uma análise sintática. Está falando de sintaxe. A gente vai ver aqui como que a palavra cidade se relaciona com os termos dessa frase. Então, vê. Cidade está aqui depois do verbo existem, que é o verbo existir. Existem cidades. A relação de cidades aqui com o verbo existir é uma relação de sujeito. Com o verbo existir, muitas das vezes o sujeito vem logo após ele. Tá? Então, o que é que existem? Cidades. Então, as cidades é que praticam essa ação aí de existir. Logo, meu gabarito é a letra A. Questão fácil para a gente iniciar. Vamos para a de número 2. Com base no texto, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, essa modalidade de administração é interessante e muito vantajosa, pois possibilita que todo investimento com capital seja feito de forma bem racional e otimizada. E ele me diz que há apenas 2 pronomes. Então, a gente vai encontrar quantos pronomes a gente tem nessa frase aqui. Então, já no começo, a gente tem um pronome demonstrativo. Essa modalidade de administração é interessante e muito vantajosa. Então, só temos esse pronome por enquanto. Pois possibilita que todo investimento, eu tenho aqui um pronome indefinido. Todo investimento com capital seja feito de forma bem racional e otimizada. Esses são os únicos pronomes que a gente encontra. Então, a alternativa 1 está correta. 2. A criança que aprende a administração financeira irá crescer bem mais consciente. Consequentemente, na fase adulta, esse indivíduo vai consumir de forma mais responsável. O trecho destacado possui função adjetiva, então ele quer saber que se que aprende a administração financeira tem função adjetiva. Se ele fala de função, ele está falando de sintaxe. Esse que aqui, ele é um pronome relativo? Para a gente descobrir se o que é pronome relativo, a gente substitui por o qual. E aí, se for possível essa substituição, eu vou ter sim um pronome relativo. A criança a qual aprende a administração financeira irá crescer, então dá certo. Eu tenho aqui sim um pronome relativo. Se eu tenho esse que funcionando como um pronome relativo, eu vou ter uma oração subordinada adjetiva. Oração subordinada adjetiva. Como esse que aqui não está isolado entre vírgulas, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Então, se é uma oração subordinada adjetiva, essa oração aqui destacada tem sim função adjetiva. Então, está correto também. Logo, letra A é meu gabarito mais uma vez. As 2 afirmativas são verdadeiras. Próxima questão. Com base no texto, analise as afirmativas a seguir. Suado e ofegante, senta-se sobre os joelhos do pai, pedindo com doçura que conte uma história e lhe compre um carneirinho de verdade. Os adjetivos em destaque, no caso aqui, suado e ofegante, são adjetivos? Sim. Indicam o modo como o menino senta-se sobre os joelhos do pai? Parece muito verdadeiro isso. Mas vê só. Suado e ofegante, quem estava aqui, era o menino e não o modo. Porque se eu digo que suado e ofegante é adjetivo, isso não pode ser modo. Modo é advérbio. Suado e ofegante faz referência a quem? Faz referência aí ao personagem da história, ao menino que está sentando no colo do pai, nos joelhos do pai.
Então, suado e ofegante quem estava era o menino, e não o modo como ele estava se sentando. Logo, se refere a um menino, está se referindo a um substantivo. E o que se refere a um substantivo é um adjetivo. Então, não pode indicar modo, porque não é advérbio. Falso. 2. A terrível mistura é servida com dificuldade e repugnância. Seus olhos se alteram nas órbitas. Um engasgo devolve o restinho. Há 3 orações que estabelecem entre si uma relação de coordenação. Vamos ver se tem 3 orações. A terrível mistura é servida com dificuldade e repugnância. Seus olhos se alteram nas órbitas. Um engasgo envolve o restinho. O que foi que eu circulei aqui? Eu circulei os verbos, porque é pela quantidade de verbos que eu identifico as orações. Então, eu circulei 3 verbos. Se eu circulei 3 verbos, eu tenho 3 orações. Correto. Estabelece entre si uma relação de coordenação. As orações coordenadas são orações que são independentes sintaticamente. Elas não funcionam ali numa relação sintática uma com a outra. Então, ela tem um sentido completo sem necessitar de uma outra oração. Essas frases aqui, elas são sim completas. Se eu digo, a terrível mistura é absorvida com dificuldade e repugnância, eu tenho uma significação ali que não necessita de nenhum complemento. Eu continuo. Seus olhos se alteram nas órbitas. Eu tenho um sentido completo também. Um engasgo devolve o restinho. Também tem um sentido completo. Então, eu tenho sim orações coordenadas. Então, elas estabelecem entre si uma relação de coordenação. Verdadeiro. 3. Ao passar zunindo pela sala, o pincenê e o avental são atirados sobre o tapete com um gesto desabrido. O termo destacado é composto por um afixo. Afixo é prefixo ou sufixo, ou os dois ao mesmo tempo. Afixo indica as duas coisas, prefixo e sufixo. Em um processo de derivação. Derivação aí é o surgimento de uma outra palavra. Se essa palavra surge através de um prefixo ou de um afixo ou dos dois, esse processo é de derivação. E aí pode ser derivação por afixação ou sufixação. Então, ele diz que desabrido é composto por um afixo em um processo de derivação. Desabrido surge da palavra desabrir. Desabrir dá origem à palavra desabrido, tá? A relação entre essas duas palavras sim uma relação de afixo, né? A mudança que há é de sufixo. Então, afixo incorpora os dois, fala dos dois ali, prefixo e sufixo. Então, se eu tenho uma derivação sufixal, eu tenho sim uma derivação, um processo de derivação por afixo, claro. Tal qual as palavras desperto, desnecessário e desfolhar. Nessas palavras aqui, eu tenho uma derivação também, só que por prefixo. Perto virou desperto, necessário virou desnecessário, folhar virou desfolhar. Mas cuidado, porque na questão ele não está lhe dizendo que desabrido foi por prefixação, não. Ele fala que foi um afixo. Sendo afixo, pode ser prefixo ou sufixo. No caso de desabrido, há um processo de sufixação, derivação por sufixação. Nos casos desses outros exemplos que ele traz, tem um exemplo aí de derivação por prefixação. Porém, todos esses casos, tanto desabrido quanto os exemplos que ele traz, é derivação por afixo de qualquer jeito. Então está correto o que ele diz na terceira questão. Logo, eu vou ficar aqui com a letra D, que apenas 2 estão corretas, no caso, a 2 e a 3. Próxima, quarta questão. O impacto social foi enorme, já que a pesca é o nosso principal meio de subsistência. A relação entre as orações, conforme organizada sintaticamente, é de. Então ele fala aqui da relação. Eu tenho aqui uma oração, o impacto social foi enorme, e eu tenho uma outra oração, já que a pesca é o nosso principal meio de subsistência.
E aí ele me pergunta sobre a relação entre essas orações. O que me traz essa relação é justamente o uso da conjunção já que. E é através disso que a gente vai estabelecer aqui essa organização sintática. Eu tenho, no caso, uma oração aqui que depende da outra. O impacto social foi enorme, e essa frase não tem sentido completo. Então eu vou ter uma relação aqui de subordinação. Eu vou ter uma oração principal e uma oração subordinada. A oração subordinada vai ser sempre aquela que tem a conjunção. Então aqui a primeira é a oração principal e aqui eu tenho a oração subordinada. E aí a gente vai ver de que tipo de subordinação eu tenho. Já que é uma conjunção de que elemento? Ele traz qual ideia? Já que me traz uma ideia de causa. É uma oração subordinada, adverbial, causal. E eu sei disso porque eu identifiquei minha conjunção. Se eu sei que já que me dá uma ideia de causa, eu sei que eu tenho uma oração subordinada, adverbial, causal. Tá? É como se eu estivesse fazendo as coisas de trás para frente. Eu identifico que já que indica causa. Se indica causa, é um advérbio de causa. É uma oração subordinada adverbial de causa. Tá bom? E como foi que eu cheguei nessa conclusão de que já que me dá a ideia de causa? Primeiro, é muito interessante que você estude as conjunções nessa relação de subordinação, de coordenação, para saber a que tipo elas pertencem. Quem consegue memorizar bem, ou mais pelo menos aí a maioria, ou algumas delas, vai se sair bem. Vê só. Como é que você sabe que uma oração ela tem noção de causa? Se tem causa, tem consequência também. E aí eu lhe pergunto, o que é que acontece primeiro? É a causa ou é a consequência? Primeiro é a consequência. Primeiro é a causa, desculpa. Primeiro acontece a causa, o motivo de alguma coisa, e resultado disso tem uma consequência. É assim que a gente pensa. Então vê, nessa frase, o impacto social foi enorme. O que acontece primeiro? É ser enorme, o impacto social ser enorme, ou o fato de a pesca ser o principal meio de subsistência. Para que o impacto social seja enorme, primeiro a pesca é o principal meio de subsistência. Então aqui eu tenho uma coisa que acontece primeiro. Isso é a causa, que vai gerar uma consequência, que é o impacto social ser enorme, que é o exemplo dessa frase. Outra forma é você substituir, por exemplo, já que, para tirar a prova, por uma outra conjunção causal. Outro exemplo de conjunção causal. Como? Como a pesca é o nosso principal meio de subsistência, o impacto social foi enorme. Então aqui a gente consegue tirar essa prova de que eu tenho uma conjunção aqui, já que, trazendo a ideia de causa. Então, quarta questão, letra A. Próxima. 5. Com base no texto, álcool na juventude, como prevenir o consumo indevido, lê as afirmativas a seguir. 1. Outras possibilidades de substituição do pronome relativo no trecho. Vivemos em um país onde, pronome relativo aqui é onde, falsificar o RG é algo recorrente, seriam no qual e em que. Está correto. Pronomes relativos, existem alguns. Que, cujo, onde. E aí, às vezes, a banca vai cobrar de você qual termo você pode substituir pelo pronome relativo ali sem que haja perca de sentido. No caso de onde, você só pode substituir por em que ou no qual. Essas são as únicas duas possibilidades, que é justamente as possibilidades que eu tenho aqui na alternativa. Então está correto. Se eu falo, vivemos em um país em que falsificar RG é algo recorrente, o sentido está correto. Vivemos em um país no qual falsificar o RG é algo recorrente, está correto. Cuidado, porque a banca pode trazer outros exemplos que quando a gente lê, parece muito certinho. Mas você tem que saber que o onde você só pode usar para em que e para no qual. Certo? Então, 1 está correto. 2. No trecho,
Para adaptar à realidade local, o fenômeno da crase ocorreu devidamente. Sim, quem se adapta a alguma coisa. A realidade é uma palavra feminina, então há uma junção aqui que dá a crase, correto? Assim como no exemplo, bebida alcoólica pode causar dependência química e em excesso provoca graves males à saúde. Então provoca o quê? Graves males. A quê? À saúde. Então eu tenho aqui a junção de dois A's e dá a crase. Então está correto também. Então vou ter aqui as duas afirmativas são verdadeiras, mais uma letra A para a conta. Sexto, questão boa, vamos lá. Para a gente revisar a crase. A crase é aplicável quando, em uma mesma frase, precisa-se utilizar a preposição a, pedida, por exemplo, depois de alguns verbos transitivos indiretos, ou adjetivos, e o artigo a, que precede as palavras femininas. Então, sim, verbos transitivos indiretos vão pedir preposição e adjetivos podem pedir preposição também. Se junta com o artigo a, que precede palavras femininas. Correto, até aqui. Um exemplo pode ser visto em vou a, então quem vai a algum lugar, eu tenho a preposição a. Eu tenho academia, que é uma palavra feminina, então eu tenho preposição mais artigo, eu tenho crase. Correto. 2. A crase deve ser usada quando houver a junção entre a preposição a e o artigo a, mesma coisa que a gente viu aqui na opção 1. E também quando se subentender a palavra a moda ou a maneira de alguma coisa. Sim. Isso é uma regra de uso de crase que você precisa estar prestando muita atenção. Lembrar, não é difícil de lembrar. Sempre que você tem a ideia de a moda de, a lá, alguma coisa, a maneira de, é uma expressão que já vai vir pronta. Mesmo que você tenha ali um caso que tem uma palavra masculina, por exemplo, a moda de Luís V, ou sexto, ou sétimo. A moda de, mesmo que Luís seja um nome masculino, a moda de é uma estrutura pronta. Fez um gol a Pelé, a lá Pelé. Tem crase, porque é a moda de. Então, é uma estrutura pronta, a moda de, mesmo que tenha a palavra masculina depois, tem crase. Então, isso que ele falou aqui está correto. E ele dá um exemplo. Eu gostaria de um virado à paulista. Então, virado à moda paulista. O virado é uma comida, e aí é do estilo paulista. Existem outros estilos de virado, e aqui ele gostaria de um virado da maneira paulista, a moda paulista. Então tem crase sim, está correto. 3. A crase não deve ser usada antes de palavras masculinas. Verdadeiro. Isso é a regra geral. Como no exemplo. Gostaria de fazer uma indicação a João. Perfeito. Não vou utilizar crase antes de João. Também não se aplica a crase diante de numerais em geral, exceto horas. Como, por exemplo, cuidado, buraco a 100 metros. Correto. Não vou usar crase antes de numeral, a não ser que eu esteja falando de horas. Então, todas as alternativas são corretas. Letra D. Vamos para a última questão. Analise as afirmativas a seguir. No Brasil, é vedada a vinculação entre a educação escolar e o trabalho e as práticas sociais. Aqui é uma questão pedagógica. Essa questão está falsa. E eu vou explicar rapidamente por quê, não é do nosso assunto de português. Mas aqui eu estou falando da LDB, um artigo da LDB, o artigo 3º, que fala sobre os princípios da educação. Lá no inciso 11, tem falando justamente isso, não é vedado. Tá? Tem que haver a vinculação entre educação escolar, trabalho e as práticas sociais. Então, é por isso que está falso. Mas vamos para o que importa agora. 2. O numeral refere-se a um substantivo ou o substitui. Numeral é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí você vai pensar, o numeral substitui um substantivo? Se refere ao substantivo? Sim, essa alternativa está correta. Eu vou mostrar a você por quê. Vou colocar aqui um exemplo. Meu pai tem 4 casas e eu apenas uma. Eu coloquei aqui 4
Eita, a câmera está na frente, deixa eu colocar mais para cá. Agora, eu coloquei aqui o numeral 4 e 1 por extenso, assim, não por extenso, mas o número mesmo, para ficar bem claro, tá? Mas eu poderia escrever que seria a mesma coisa. Meu pai tem 4 casas. 4 está se referindo aqui ao substantivo casas. Então, o numeral pode sim se referir ao substantivo. Quando eu digo, e eu apenas uma, é uma o quê, gente? É uma casa. Eu evitei a repetição da palavra casa usando um numeral. Então, posso também substituir o substantivo. Por isso que está correto a afirmativa de número 2. 3. Na frase, meu pensamento é um rio subterrâneo, ocorre uma metáfora. O que é a metáfora? Já temos vídeo aqui no canal sobre figuras de linguagem. Metáfora é uma comparação implícita. Eu faço a comparação sem usar ali uma palavra que faça uma comparação. Meu pensamento é um rio subterrâneo. É como um rio subterrâneo. Eu não coloquei a palavra como. Então, eu tenho uma comparação implícita, porque eu não coloquei a palavra como. Se eu coloco a palavra como, deixa de ser metáfora e passa a ser comparação. Mas como não tem, é uma metáfora. 3 está correto. 4. Na frase, João ofereceu um livro a Ana, o verbo oferecer traz em si uma ideia completa da ação, ou seja, é um verbo intransitivo. Intransitivos são verbos que não exigem complemento, sem necessitar, portanto, de um outro termo para completar o seu sentido. Então, a gente tem que ver aqui se oferecer tem sentido completo. Só fazer a pergunta ao verbo. João é o sujeito, ofereceu o verbo. João ofereceu. Falta alguma coisa. Ofereceu o quê? Então, oferecer não tem sentido completo. Ofereceu o quê? Um livro. A quem? A Ana. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. É um verbo bitransitivo e não intransitivo. Então, o quarto está falso. Logo, eu só tenho 2 alternativas corretas, que é a minha letra C. Então, a gente finaliza aqui as questões. Espero que vocês tenham gostado. Aqui na descrição tem um link para um grupo, que é um grupo para a lista de espera do lançamento do curso de português para concurso. Entre aqui no link e faça parte do nosso grupo, que logo mais a gente vai lançar o link para lançar o nosso curso de português para concurso. E lá também vou mandar questões, vou mandar as aulas que saírem aqui no canal para vocês acompanharem, tá bom? Então, um grande abraço, espero ter ajudado todo mundo e até a próxima.